Olá, meu nome é Demis, eu sou biólogo e vou falar aqui com vocês sobre algumas plantas que a gente consome, que a gente usa, às vezes até que a gente veste, mas não sabe a origem. O grande barato, né, das plantas é que a gente saboreia os frutos, utiliza os temperos e às vezes nem se dá conta exatamente da origem delas. Um exemplo muito legal é a manga. A manga, toda vez que eu vou dar aula sobre ela, falar sobre esta fruta maravilhosa, essa fruta gostosa, as pessoas acabam saboreando e aí eu dou um toque. Eu falo, de onde que será que é a manga? Os brasileiros, em geral, acham que a manga é brasileira. Já o pessoal brasileiro, que é lá da Bahia, acha que a manga é da Bahia. Mas, na verdade, apesar dos baianos ficarem bravos e dos brasileiros ficarem bravos, a manga é um exemplo de uma fruta estrangeira e, no caso, ela é indiana. E existem variedades e variedades de mangas diferentes na Índia. Aqui no Brasil, ela se deu muito bem, o clima é muito agradável e ela se desenvolve bem, dá grandes floradas e a gente tem pés de mangas espalhados nos quintais, em algumas praças e no Nordeste em até algumas ruas. O curioso da manga é que ela nos reporta ao fato de que muitas das plantas que nós pensamos que são brasileiras são, na verdade, estrangeiras. Um exemplo disso também é a banana. A música famosa, Oh Yes, Nós Temos Banana, trabalha com essa fruta como se ela também fosse brasileira, mas também não é brasileira. É uma outra fruta que, no caso, que é indiana, uma fruta maravilhosa que todo mundo, com certeza, já comeu. Uma outra que eu gosto também de estar citando são essas duas aqui. No caso, o pêssego e no caso, a maçã. A maçã está na história humana, nos contos aí, desde o Éden. Há até quem diga que, na verdade, não era a maçã, e sim um figo. Mas é um fruto da discórdia que está aqui e muito parecido com essa outra aqui, com o pêssego. As pessoas, em geral, saboreiam essas frutas nas suas saladas de frutas, no seu café da manhã, sem se dar conta da origem. Gosto também de contar que, às vezes, a pessoa toma um café da manhã e ela come pão francês. O pão francês, o pão italiano, é feito de trigo. O trigo não é brasileiro. Aí ela passa a manteiga no pão, manteiga feito do leite, né? Manteiga verdadeira, não margarina, e é um bicho também estrangeiro. A própria, no caso, a vaca também é indiana. Inclusive ela gosta de manga. Aí a gente pega, vai comer uma fruta, um suco de laranja, com a laranja que também é chinesa. E aí você pega, sai de carro, coloca gasolina. Gasolina? Não, álcool. O álcool que é feito de quê? De cana. Cana que também é estrangeira. E aí a gente vai descobrindo que as coisas que a gente come, que a gente usa, como o algodão aqui, também é estrangeiro. A ideia aqui é estar mostrando essas plantas para vocês e contando um pouco da história. Aqui no caso, nós temos um rabanete, que também é uma planta do Oriente, que veio para cá, trazida, aclimatou-se e a gente come ela normalmente. A uva é um exemplo muito gostoso, porque da uva se faz vinho, e vinho nos lembra de Baco, e Baco nos lembra de deuses gregos e mitos e histórias, como eu citei da maçã, no caso do paraíso. Mas a gente poderia também estar falando da cenoura, uma outra planta do Oriente. Eu tenho aqui também o nabo, uma outra planta que também vem do Oriente. E o barato disso aqui é aprender a comer e cultivá-las. Eu trouxe aqui, nessa pequena mesa, uma mistura que a gente vai chamar aí de terra preta, humus e areia, que eu vou mostrar com detalhes. Eu trouxe aqui separada por cores, eu acho que vocês estão conseguindo ver aí. Eu tenho a areia, eu tenho a terra preta e tenho o humus de minhoca. Essa mistura vai garantir que a planta se desenvolva. Eu vou aproveitar que trouxe aqui uma jardineira, onde você vai poder me acompanhar e fazer muda de duas formas. Eu vou dar duas dicas aqui. Uma delas é utilizando, no caso, sementes. Eu vou escolher aqui, no caso, a semente pequenininha, né? Pequenininha da cenoura. E também uma outra forma, eu vou pegar o exemplo dessa batata doce, que não é brasileira, que é da América Central, aí a gente vai também estar fazendo uma muda. E, claro, que jardineiro também pode ajudar você a fazer uma muda um pouco mais rápida. Eu poderia estar pegando essa muda aqui, ó, de alecrim e plantar junto com uma outra planta histórica que está aí na vida de um monte de gente, que é a rosa. Plantando junto dá inclusive um jardim muito bonito. Nós vamos testar aqui essa experiência e vamos ver o que dá. Vai ser
uma jardineira com plantas de comer, não é? Plantas ornamentais e plantas medicinais misturadas. E, é claro, o alecrim como tempero. O alecrim, para quem não sabe, é conhecido por rosa dos mares. E a rosa nos remete até a Cleópatra, que inclusive usou a rosa para seduzir o Marco Antônio. A rosa é uma planta que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres gosta de ganhar. E alguns jardineiros gostam de cultivar. Eu aprendi a gostar de rosa com a minha avó. No caso do alecrim, o alecrim está na minha história porque uma senhora muito idosa me disse que plantando alecrim junto com rosa, a rosa fica mais perfumada. Mito ou verdade, as minhas rosas são bem perfumadas e famosas. Então vamos lá. Eu falei da gente estar fazendo aí uma mistura com areia, humus e terra. Eu vou ter que homogeneizar essa mistura, eu tenho que misturá-la de uma forma que ela fique homogênea, ou seja, misturando até que essa mistura já não tenha nem cara de terra, nem cara de areia, nem cara de humus, mas totalmente misturado. Para quem não sabe, o humus ele vai adocicar a terra, vai mudar o pH dessa terra preta, e a areia vai evitar que ela fique empapada quando eu estiver regando. Então vamos lá, eu estou misturando aqui, já começa a misturar, a cor dessa terra vai mudando. E aí eu já tenho uma terra equilibrada, uma terra que seria o sonho de muitas plantas. Aqui no fundo da jardineira é sempre importante você criar um sistema de drenagem, tá? Um sistema de drenagem. Ela já tem os furos embaixo, eu vou estar adicionando aqui no fundo uma camada de pedra, pedra mesmo. Pode ser pedra, resto de telha quebrada, pode ser brita, pode ser pedra pome, pedrinha rolada, mas o suficiente para que isso não deixe a terra ir embora. Então, vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. É o suficiente para a gente não estar perdendo a cada rega a nossa terra. Aí eu coloco uma camada dessa terra preparada. Vocês vão perceber aqui que eu não completei, e sim eu coloquei um pouco, o suficiente para ficar no fundo. Venho no meu saquinho, no caso aqui eu vou colocar 2 alecrins, um em cada lado. Tiro do saquinho sem destruir o torrão. Cadê aqui o outro alecrim? Tiro aqui esse sem destruir novamente. Escolhi da minha rosa, que já está até com um botão aqui. Rosa, inclusive. Há muitas histórias sobre as rosas. Eu até citei agora há pouco que a Cleópatra seduziu o Marco Antônio depois de tomar um banho de pétalas de rosa, um banho de rosas, e, segundo a lenda, ela colocou pétalas no corpo dela, com mel. Isso deve ter deixado ele um pouco apaixonado. Eu vou agora completar esse espaço com uma camada aqui de terra, o suficiente para cobrir a minha jardineira, sem destruí-la. Não é para transbordar também, porque na hora que eu for regar, se eu transbordar isso aqui de terra, a água cai para fora e não é o que eu quero agora. Eu quero que a água permaneça, ela umedeça esse composto, esse substrato, e a planta se desenvolva. Vocês devem ter percebido que ficou espaços aqui. É nessa hora que eu venho com as minhas sementes e posso semear fazendo pequenos furinhos, jogando aqui as sementes, no caso, da cenoura. Se eu quisesse brincar mais, não é? Eu poderia estar colocando até a batata doce aqui no meio. Ela vai desenvolver e ela dá uma flor roxa. Aqui no caso, hoje eu não vou fazer isso, porque eu já estou querendo que se desenvolvam as sementes da nossa querida cenoura. Aí, uma coisa importante que as pessoas precisam fazer após preparar seu vaso é regá-lo. Existem muitas formas de você regar. Eu utilizo um regador de pressão, onde eu vou controlando a quantidade de água, e eu vou regar até a hora que a água começar a descer pelo sistema de drenagem, por aquelas pedras, e também ficando um pouco aqui no pratinho dessa jardineira. Essa planta tem que ser levada para um lugar que seja, na primeira semana, não com sol direto, um sol, vamos dizer, escaldante, né? Um sol do meio-dia, mas eu posso estar colocando ela no sol gradativamente, até que ela realmente se desenvolva. Eu vou perceber a germinação das minhas sementes, né? Três
3 espécies aí que são históricas, que também não são brasileiras, mas que a gente acaba comendo, saboreando como tempero. Dessa forma, eu tenho uma jardineira com história. O mais interessante das plantas é não ficar apenas utilizando elas sem saber de onde vem. Tenta descobrir a origem daquela planta florida que tem no seu jardim, daquela árvore que você pensa que é brasileira, mas às vezes não é. Aqui atrás de mim, por exemplo, eu tenho uma árvore que pode ser que seja brasileira, pode ser que seja estrangeira. Aqui, na minha turma de mudas que eu trouxe, curiosamente, eu tenho um ipê crescendo junto com uma jabuticaba. 2 árvores muito ligadas à história do Brasil. A pitanga, pelo caso da gente estar comendo as frutas, e o ipê pela sua florada nessa época do ano. E uma dica de jardineiro que estuda e come plantas é você estar descobrindo quais são as plantas que tem no seu bairro. Uma dica também é conhecer as plantas que tem nos seus parques da sua cidade e também aprender a cultivá-los. Uma outra técnica que a gente poderia estar ensinando aqui, ó, é por semente também. No caso, eu vou pegar uma sementinha de pitanga e vou fazer uma brincadeira, uma travessura. Eu vou descascar essa frutinha, eu trouxe várias aqui que caíram do vasinho, né? Eu vou pegar uma delas, aproveitando que esse vaso ainda está bem jovem, eu vou colocar uma aqui, de brincadeira, é mais uma travessura mesmo. Com o tempo, pode ser que ela se desenvolva, como aconteceu com essa daqui, tá? E você pode estar criando as suas mudas em vaso. É simplesmente colocar. O pessoal às vezes coloca muito fundo, não se desenvolve. É superficialmente. E aí você vai ter um vaso com uma pequena biodiversidade e com bastante história. Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí de estar mostrando um pouquinho para vocês sobre essas plantas tão importantes. E aí a gente está à disposição sempre que vocês quiserem. Podem mandar perguntas, podem sugerir outros temas que você queira aprender a cultivar. E a gente vai ter o maior prazer de estar trabalhando esse tema com vocês. Muito obrigado.